Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Orc TV, a nossa série aqui no YouTube, de um programa de ensino ao cultivo das orquídeas. Pessoal, hoje um tema muito pedido aí para vocês é como se deve as regas nessa época de verão, agora que está muito quente. Então o que devemos fazer com as nossas orquídeas? Quer descobrir? Já clica no botão de se inscrever, deixa o like, compartilha com um amigo também, se você puder, para que a gente consiga disseminar um cultivo mais simples e prático aí na sua casa para que você obtenha esses incríveis resultados que eu obtenho aqui no nosso orquidário JC, onde a gente cultiva orquídeas há mais de 16 anos em Inhapim, Minas Gerais. Uma dúvida frequente que eu recebo bastante é como se dá as nossas regas agora nessa época que está muito calor aqui no Brasil, um país de clima bem tropical, mas que castiga bastante. Então nós devemos ter um cuidado a mais com as nossas orquídeas, já que tem orquídeas que sentem muito mais esse clima mais quente. Pessoal, o que eu digo para vocês é que o nosso método de cultivo ele se dá da seguinte maneira. Essa época de verão, como está um pouquinho mais quente aqui para nós, tá? Eu vou falar só um pouquinho porque tem lugar que está muito pior, mas dessa maneira você pode amenizar para que as suas orquídeas aí não se desidratem conforme o calor que esteja aí na sua região, tá? De modo bem simples, nós utilizamos aí de um método de cultivo que ele consiste nas regas pela manhã e ao final da tarde. Como que nós temos as estufas bem grandes, vocês podem observar aí ao fim do vídeo. Quem ainda não visitou, é aberto ao público sim, tá pessoal? Mas quem já visitou sabe. Então o que acontece? Aqui em cima nós fazemos as regas na parte da manhã. 7 horas, 7h30, até as 8 horas. Por que nesse horário, Victor? Pessoal, a partir das 8 horas o sol já começa a esquentar rigorosamente, tá? Pelo menos aqui para nós. Então, como a gente não consegue molhar todas as estufas nesse período, nós fazemos a rega de manhã nessa estufa de cima para que as plantas passem o restante do dia aí hidratadas, consigam beber água e evitar uma possível desidratação aí conforme ao calor ao longo do dia, tá pessoal? Então as outras estufas que ficam lá embaixo, que eu mostro bastante no Instagram a diferença do orquidário de cima para os orquidários que estão ali embaixo, nós fazemos as regas na parte da tarde, tá? Por volta de 4h30, 4h40, 5 horas. Isso por quê? Primeiramente, como eu disse para vocês, a gente não consegue molhar tudo na parte da manhã, vocês podem estar molhando aí também, tá? Conforme o calor, se você quiser fazer 2 regas, dependendo do seu tipo de substrato e cultivo, você pode fazer sim 2 regas por dia, desde que a sua planta seque durante esse período, tá? Lá embaixo, nós fazemos as regas nesse horário de 4h30 até 5 horas que eu disse para vocês, mas por que que a gente não faz essas regas entre esse intervalo de tempo das 10 horas da manhã até as 3 horas da tarde? Isso aí é uma forma bem simples, o sol está no seu pico de calor, então nós evitamos fazer a rega nesses períodos mais quentes dos dias. Isso porque a sua orquídea que está brotando pode acontecer de um acúmulo de água ficar presa ali entre as folhas e a bráctea da planta e causar aí um cozimento da folha, do novo broto, que é super sensível a esse calor, tá? Então, fazendo essa observação, nós regamos aí ao fim da tarde para que as plantas não tenham esse tipo de problema, que é o cozimento dos novos brotos, né? Isso daí também vai muito para as suas plantas de crescimento monopodial. Um exemplo delas seriam as phalaenopsis, as vandáceas, são plantas que crescem para cima, né? Você vê que ela cresce assim. Então, durante o dia, se também tem aquele acúmulo de água entre o miolo da brotação da sua planta, isso para phalaenopsis, vandáceas, plantas de crescimento monopodial, que cresce para cima, tá? Então, se houver esse acúmulo de água para as catleias e para essas outras plantas que eu disse para vocês,
isso daí pode afetar também essa maneira de cozimento durante o dia, onde está muito quente, tá? Então, esses horários mais tardios e na parte da manhã, isso daí a gente consegue evitar de que a sua planta fique, de certa forma, exposta a esse tipo de situação, tá? Então, o que acontece? Qual é a minha dica para vocês? A sua planta, ela passa o dia inteiro fazendo fotossíntese, tentando se proteger do sol. Então, se você faz essas regas nesse período, você oferece para a sua planta que ela consiga se hidratar de tudo aquilo que ela gastou durante o dia, tá? Pensa comigo, você está cansado o dia todo, na hora que você para tomar uma água, senta, dá uma descansada na sombra, um lugar que está mais fresco, isso daí certamente te dá um alívio danado. E por que que com as orquídeas seriam diferentes? Essas regas vai possibilitar a sua planta de que ela consiga beber mais água, já que o sol ele não vai estar evaporando a água das regas, e você vai poder fazer esse tipo de rega essa época agora, tá? No inverno nós não fazemos as regas durante esses horários, tá? Ao final da tarde, na parte da manhã, sem problema, tá? Mas na época do frio também não é interessante que elas durmam de vegetativo mais úmido. Isso porque tem lugar no Brasil que faz um pouquinho mais de frio. Então, da mesma maneira que as suas plantas elas não gostam na época de calor de dormir com o miolo da planta molhado, com a nova brotação, tá? Então, durante o dia, isso vai cozinhar em épocas quentes, e durante a época mais fria, essas suas plantas vão sentir frio, principalmente as plantas que são um pouco mais sensíveis a baixas temperaturas, tá? O seu Phalaenopsis, por exemplo, quando ele dorme molhado, isso daí pode ocasionar, eu acho forte falar congelamento ali, né? Mas a água ela dá uma esfriada e a planta queima pelo frio, tá? Então a gente tem que se atentar às diferentes épocas do ano e encontrar, né, na verdade, uma maneira correta de molhar as suas plantas aí, no frio e no calor, tá? Este vídeo é uma explicação de como nós, aqui no Orquidário JC, fazemos as regas nessa época de verão, tá? Porque o que acontece? Como eu disse para vocês, a sua planta passa o dia inteiro trabalhando, fazendo fotossíntese, e isso cansa, gasta a planta. Então, quando você vai lá na sua orquídea e encontra aquela orquídea desidratada, queimada pelo sol, isso daí pode ser, além das regas feitas no horário mais quente do dia, uma desidratação por falta de água. Então, a sua planta não está conseguindo beber água nesses períodos mais quentes, porque evapora a água que está ali. Com certeza as raízes já ficam mais secas e a gente não consegue observar, tá? Não estou falando que isso não acontece aqui, porque é muita coisa, a gente não consegue olhar uma por uma, mas essa é a maneira que nós aqui do Orquidário JC, em Apim, Minas Gerais, encontramos para poder evitar esses tipos de problema. Então, quando você faz a rega ao fim da tarde, na manhã, a sua planta consegue se hidratar, beber água, seja ela aí uma adubação, alguma coisa, para que ela consiga recompor tudo que ela gastou durante o dia, tá? Então, como é que você vai fazer para observar aí no seu cultivo uma melhora? Eu vou citar para vocês dois exemplos do que eu acabei de fazer para que você consiga perceber uma melhora no cultivo das suas orquídeas. Está aqui uma planta fantástica e um pleno desenvolvimento vegetativo pronta para floração. Um exemplo simples aí para vocês do que eu acabei de dizer seria o acúmulo de água dentro dessa parte, o que divide a folha da sua orquídea e a bráctea que ela está crescendo, protegendo o broto de raios solares, do frio e do cozimento aí nas suas regas, tá? Então pensa comigo, acumulou água no meio disso aqui, ela vai ficar parada aqui dentro, tá? Então, se você rega durante o dia, 11 horas, meio-dia, isso daqui vai acumular água,
o sol vai esquentar, essa água, consequentemente, ela esquenta aqui dentro, então você vai ter um problema que vai ser a perca dessa folha aqui, deste crescimento. Então pensa comigo, a sua orquídea está em pleno desenvolvimento vegetativo, pronta para floração. Já vemos uma espata aqui que se dará a floração dessa linda planta. Então você acaba, além de perder uma brotação maravilhosa, você corre o risco do apodrecimento desse broto por inteiro, tá? A planta descarta por esse trauma, tá? Então ela vai descartar isso aqui, o acúmulo de água vai estar aqui dentro e eu vou abrir para vocês notarem até onde essa água chega e pode causar o acúmulo aí ruim, tá? Dessa água aqui, e vai acabar matando esta nova essa floração e essa folha, né? Eu vou abrir aqui, tá, pessoal? Olha só. Não tem problema, a gente tira com cuidado. E não precisa fazer isso aí nas suas orquídeas sempre, tá? Ó, vou abrir aqui só a nível de curiosidade para vocês. Isso aqui não machuca ela, não tem problema. Desde que você faça... Olha aqui o tanto que já saiu. Então, olha só, desde que você faça com cautela, tá? Olha só o tamanho desta proteção. Eu não vou tirar tudo, porque é demais, tá? Olha só. Então aqui a gente já consegue notar, ó, bem aqui, a divisão do bulbo para a divisão da folha, tá? Então isso aqui, olha só, pessoal, ele estava aqui em cima. Então você tem um acúmulo de água desde aqui, aonde essa bráctea está protegendo essa brotação. Então, a partir do momento que acumula água, esse tanto, olha só, são 3 dedos de bráctea de acúmulo de água. Então, se você tem um acúmulo de água daqui até aqui, isso daí com certeza vai te dar um problema se essa água parar ali e você vai estar perdendo esta brotação. Um outro exemplo que eu vou dar para vocês é um crescimento maravilhoso de uma planta em pleno crescimento vegetativo que não sentiu calor. As regas estão devidamente selecionadas nesses horários para que a gente consiga obter esse resultado. Então nós temos aqui uma brotação maravilhosa antiga, já iniciando um broto aqui e um outro broto aqui. Aquela bráctea que eu falei para vocês ali que eu acabei retirando, ela fica assim, tá? Olha só, ela vai ficar assim. Então depois que a sua planta está adulta, a gente tira, ela vai ficar bonita, ela seca isso aqui naturalmente, pessoal. Então não precisa tirar quando está verde, tá? Eu tirei de exemplo para vocês aí, tá? O interessante de se retirar essa bráctea depois que o broto nasce, já se estabiliza, é que aí você evita o acúmulo de cochonilha, tá? Mas isso é tema para outro vídeo, a gente vai aprofundar nisso. Eu quero que vocês notem de pertinho esses bulbos maravilhosos aí, ó. Vou sair da frente. Esses bulbos maravilhosos, olha só, super hidratados, de uma planta que tem conseguido beber água e se nutrir entre uma rega e outra. Tá? Olha só, notem o enraizamento, tá bem bonita a brotação. Aí vocês vão me falar o seguinte: Vitor, e esse broto murcho? Pessoal, isso daí é natural, é impossível você cultivar. Impossível não, que é uma palavra muito forte, né? Mas é muito difícil você ter um cultivo onde todo o vegetativo da planta vai conseguir se permanecer 100% nutrido e com bulbos assim, tá? Então isso daí é uma questão natural da planta. Ela retirou algum nutriente, alguma reserva de emergência para poder iniciar uma nova brotação, né? E se estabilizar. Olha só que saúde! Eu não preciso falar muita coisa porque as imagens já dizem por si só, tá? Olha só a grossura desse bulbo. Então nós temos aí uma planta maravilhosa, crescendo bem e que está se desenvolvendo legal mesmo nessa época de calor. Não é uma exceção, nós conseguimos ver aí como o verde tá bacana, é um verde saudável para suas plantas. E este método, pessoal, ele não é só uma indicação que eu faço para vocês. É o tipo de
cultivo que nós encontramos resultado e é algo que eu compartilho para que você também tenha esse tipo de sucesso aí no cultivo das suas orquídeas. Você é obrigado a fazer? Claro que não. Estamos olhando as suas plantas meio-dia. Deu certo, tá? Isso daí é exceção. Beleza, continua molhando. Se você não tem esse problema do acúmulo de água, se você não tem o problema de desidratação das suas plantas, legal, ótimo, seu cultivo tá bom. Além dessas regas que nós fazemos, é importante que durante o dia o seu ambiente esteja úmido e arejado. Tá? Isso daí vai facilitar que durante o dia as suas plantas permaneçam aí um pouquinho mais úmidas e evitem o desgaste. Perdi a palavra. Você evita o desgaste desnecessário dos nutrientes dessa planta, tá? Então, isso daqui, pessoal, a planta já cessou esse tipo de processo que ela faz, que é retirar os nutrientes guardados aqui, às vezes por conta de um estresse, às vezes por conta do calor, para que ela consiga retirar e nutrir algo novo, tá? Então, o interessante dessas regras, pessoal, é que com menos de um mês, uma semana, duas, você já vai obter resultados satisfatórios, notando sim que este método é validado para qualquer cultivo de orquídeas, seja o seu substrato de brita, seja o seu substrato de macadâmia, vaso plástico, vaso de barro, isso aí vai dar certo para você. Isso porque é um processo natural da planta, tá? Alguns agrônomos realmente não indicam, isso daí não tem estudo comprovando que as plantas gostam de ser regadas de noite. A gente só faz uma observação no cultivo para atingir um método satisfatório que não prejudique as plantas. E qual foi esse método que a gente acabou de aprender? Molhar as plantas na parte da manhã para que elas não fiquem o dia todo secas e ou molhar ao fim da tarde para que suas plantas elas precisam se nutrir de tudo que aquilo que ela gastou durante o dia, tá? Isso daí é um exemplo bem prático para vocês, é quando a gente vai na academia, não que é o meu caso, mas a gente gasta energia, gasta calorias, proteínas. Então, você chegou da academia, qual é a primeira coisa que você faz? Você come para se recompor. As suas plantas não são diferentes disso, porém a alimentação delas é diferente. O que consiste em um bom desempenho no cultivo das orquídeas é que elas bebam água. Tá? Isso daí é um fator essencial e vem sempre antes de uma boa adubação. Então, recapitulando, se vocês molharem as suas orquídeas no período mais quente do dia, você pode ter esse tipo de problema, que é o acúmulo de água nas brotações e acabar perdendo aquela brotação e, quem sabe perder a planta. Então, fica a dica para vocês, esse é o método que a gente encontrou satisfatório para um cultivo legal nessa época de verão, tá? E isso daí, pessoal, o que você vai fazer com essa dica? Como tudo no mundo das orquídeas, isso é observável. Então, o que acontece? A sua orquídea está desidratada, não está conseguindo se nutrir, às vezes é um substrato, às vezes ela está na madeira e não está conseguindo se nutrir, você tem que olhar a sua planta, tá? Para um bom cultivo, e um método validado aí por diversos colecionadores é que você namore as suas plantas pelo menos uma vez por dia para que você tenha um diagnóstico legal de que a sua planta está bebendo água, bem nutrida, não está faltando nada, o substrato está legal, não está ácido. Então, fazendo essa observação, você vai dar certo aí para que você consiga cultivar as orquídeas legal, você tenha florações, mesmo nessa época de calor onde está muito quente e as orquídeas acontecem de se desidratar. Isso daí é processo natural, são plantas que às vezes ela tem uma facilidade para adquirir um fungo, dela não conseguir se manter. Então, você percebe que este método de cultivo é muito mais do que apenas uma indicação. Ele é um fato, onde eu tenho resultados para comprovar. E isso foi um pouquinho do que rola no Instagram, nas caixinhas de pergunta, vocês me mandam dúvidas, então ajuda na nossa produção de conteúdo e uma entrega completa de cada tipo de assunto. Então, se você gostou desse vídeo,
Não se esquece de nos seguir na rede social Instagram e acompanhar um pouquinho do nosso trabalho por lá e ficar por dentro de todas as novidades que o Orquidário JC tem para oferecer para vocês e dicas que não acaba mais para facilitar no seu cultivo de orquídeas. Meu nome é Vitor Assis, estou falando de Inhapim, Minas Gerais, diretamente do Orquidário JC e conto com a ajuda de vocês para levar essa informação a mais pessoas. Então, se você não clicou no botão de joinha, não se inscreveu no canal, eu conto com a ajuda de vocês para fortificar o nosso trabalho. Até mais, um abraço e eu vejo vocês na próxima aula.